E aí, fera, tudo bom? Otoshi aqui, professor de História. Gente, na aula de hoje a gente vai trabalhar um dos assuntos que é extremamente recorrente no Enem e nas principais provas do Brasil como um todo. A gente vai falar sobre a chamada Era Vargas, tá? Vargas que é amado por uns, odiado por outros, mas uma coisa a gente não pode negar. Ele é considerado pela história, um dos maiores presidentes que o Brasil já teve, tá bom? Mas vamos entender um pouquinho a chamada Era Vargas. A Era Vargas, pessoal, ela é dividida em três fases, tá? Primeira coisa que você tem que destacar e já anotar aí no seu caderninho. Três fases. De 30 a 34, eu tenho chamado governo provisório. De 34 a 37, eu tenho chamado governo constitucional. E de 37 a 45, eu tenho o chamado Estado Novo, que é a ditadura de Vargas. Espera aí, Otoshi. Três fases, tu falou aí de 30 a 45, isso. A Era Vargas vai de 1930 a 45. Vargas passou 15 anos ininterruptos no poder. Caramba, Tocha, eu nunca soube de presidente que passou 15 anos no poder. Pois é. Alguma coisa de errado teve por aí, né? Para poder o Vargas passar todo esse tempo. E é isso que a gente vai entender a partir de agora. Mas antes de entrar em Vargas, tu tem que lembrar de um conceito extremamente importante, que é a chamada política do café com leite. Lembra o que é isso? Política do café com leite foi o revezamento na presidência da República de políticos paulistas e mineiros. Lembram disso? Pois bem, então normalmente, quando tinha um presidente paulista no poder, tal, ele governava, terminava o mandato dele e ele indicava o mineiro. Aí o mineiro governava e indicava o paulista, depois o paulista indicava o mineiro e por aí vai. Até que chegou a vez, né, do presidente Washington Luiz, e o Washington Luiz, ele era ligado à oligarquia de São Paulo. Logo, pela lógica, ele deveria indicar um político mineiro. Não era a sequência? Não era assim que funcionava a política do café com leite? O que foi que o Washington Luiz fez? Ao invés de indicar um político paulista, um político mineiro, ele vai indicar um paulista, o chamado Júlio Prestes. Aí Minas Gerais vai olhar e vai dizer, opa, tem alguma coisa errada aí, tá havendo aí a quebra da política do café com leite, você deveria indicar um mineiro. Ele disse, mas eu vou indicar outro paulista. Então Júlio Prestes é a minha indicação. Minas Gerais, furiosa da vida, se junta com Paraíba e Rio Grande do Sul e diz, tudo bem, então vamos lançar um candidato para concorrer com o Júlio Prestes. O candidato que foi escolhido por Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul vai ser o Getúlio Vargas, tá? Então as eleições vão ser quentes. Júlio Prestes de um lado, Getúlio Vargas do outro. Quem vence? Gente, nesse período, quem já estudou aí a chamada República Velha, você tem que lembrar que nesse período era um período em que os coronéis mandavam e desmandavam. Existia o chamado voto de cabresto, aquele voto controlado, tá certo? Por quê? Porque o voto era aberto nessa época, tá certo? Então tinha como saber em quem você estava votando e normalmente você deveria votar em quem os coronéis, os principais chefes políticos mandavam. Se não fizesse isso, você levava uma cambada de pau. Então havia um voto controlado nesse período, fraudes eleitorais, pessoas que já estavam mortas há trocentos anos, né, que tinham seus documentos alterados e as pessoas iam lá na sessão eleitoral, se passavam por essas pessoas que já estavam mortas e votavam. Havia roubo de urna, então foi um período bem conturbado. E nessas eleições não foram diferentes, né? Essa eleição não foi diferente. Vai ter adulteração de urna, vai ter roubo de urna, vai ter morto votando, tudo que você possa imaginar. Quem venceu essas eleições, Otoshi? Foi o Prestes. Júlio Prestes foi o grande vencedor. Então Vargas, né, triste, rapaz, cabisbaixo, perdeu essa eleição, mas ele não desanimou.
Foi o que aconteceu. Em Recife, o vice da chapa de Vargas, que era o João Pessoa, que era o governador da Paraíba, e vice de Vargas, ele vai ser morto, ele vai ser assassinado por questões pessoais. Só que Vargas vai pegar esse evento em especial, esse assassinato, e vai transformar isso numa questão política. Ele vai dizer, olha, mandaram matar o meu vice-presidente. Mandaram matar João Pessoa, isso foi um crime político. E adivinha quem ele acusou de ser o mandante, né, ou de serem os mandantes desse crime? Ele acusou o presidente Washington Luiz e o Júlio Prestes, né, o recém-eleito. Gente, isso gerou, né, uma situação tão pesada no Brasil, né, eu falo no Brasil como um todo, tá? Que praticamente nós estávamos prestes a entrar numa chamada guerra civil. E aí, esse boato lançado aí, essa acusação lançada por Vargas, vai gerar uma confusão, uma balbúrdia, a ponto de o exército ter que intervir. O exército vai ter que intervir nisso. O exército vai tirar o Washington Luiz do poder. O exército vai impedir a posse de Júlio Prestes. E é o exército que vai colocar Getúlio Vargas no poder. Você não entendeu errado. Vargas vai se tornar presidente do Brasil sem ter sido eleito. Ele vai ser colocado no poder pelas mãos do exército. Qual o nome disso, Otoshi? Revolução de 1930. E quando Vargas chega ao poder, uma das primeiras coisas que ele faz, pessoal, é retirar todos os governadores dos estados e colocar pessoas que ele confiava. São chamados interventores. Ele vai colocar pessoas para serem governadores daqueles respectivos estados. Então ele mandou para São Paulo uma pessoa, Pernambuco outra, por aí vai, os chamados interventores. E aí ele mandou um interventor para São Paulo, ou seja, um governador, que não agradou São Paulo, não agradou os paulistas. Os paulistas disseram, olha, a gente não quer esse cara aqui, a gente quer uma pessoa da terra, a gente quer uma pessoa que seja daqui de São Paulo. Indignados ainda com a situação, eles queriam também uma nova Constituição para o Brasil. Otoshi, qual era a Constituição que estava em vigor na época de 1891, ou seja, a primeira Constituição da República, que foi ainda durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Eles queriam uma nova Constituição. Eles queriam um outro interventor que fosse de São Paulo e que fosse civil, ou seja, que fosse um não militar. Por quê? Porque o Vargas havia mandado para lá um cara que não era de São Paulo e que era militar. Então, minha gente, vai estourar em São Paulo em 1932 a chamada Revolução Constitucionalista de 1932. O próprio nome já diz, Revolução Constitucionalista. O que é que os revoltosos queriam? Eles queriam uma nova Constituição para o Brasil e eles queriam um interventor civil e paulista. A ideia é essa. E aí, minha gente, pegaram em armas, foram para as ruas, o povo, contra quem? Contra Vargas, contra esse interventor que Vargas mandou. E aí Vargas, logicamente, vai mandar, vai ordenar que as tropas do exército lutem contra esses revolucionários. E aí tem um episódio interessante, em que 4 estudantes vão ser mortos pelo exército. 4 estudantes. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Como esses 4 estudantes foram mortos pelo exército, pegaram a letra inicial de cada nome. Então, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. MMDC. Fizeram a sigla. Essa sigla passou a ser um lema, vamos colocar assim, a bandeira dos revolucionários de 32, lá de São Paulo. E aí, minha gente, logicamente que depois desse confronto sangrento, onde muitas pessoas foram presas e mortas, as tropas do Vargas venceram, mas eu costumo dizer, como historiador, que
Quem conseguiu o objetivo mesmo foram os revolucionários. Apesar de terem perdido no campo de batalha, foram derrotados, mas os objetivos que eles queriam foi alcançado. Vargas trocou o interventor, colocou alguém da terra, ou seja, lá de São Paulo, e civil, e Vargas mandou elaborar uma constituição para o Brasil, né? Mandou criar uma Assembleia Constituinte, com o objetivo de elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Então, perdemos no campo de batalha, mas os nossos objetivos foram alcançados. Então, valeu a pena a guerra, a batalha. E aí, minha gente, Vargas cria aí a sua primeira Constituição, a Constituição de 1934. Gente, a Constituição é a lei máxima de um país. É ali naquela Constituição, naquele livrinho que estão estabelecidos os chamados direitos e deveres do brasileiro, do cidadão. Essa Constituição de 1934 ela é interessante por quê? Porque ela institui o chamado voto secreto. O voto antes de Vargas, ele era o quê? Aberto. As pessoas votavam e mostravam em quem estava votando. Agora, com a Constituição de 34, o voto passa a ser secreto. E ele é secreto até hoje. Não é verdade, pessoal? Estamos em 2020 e o voto é secreto. Olha de onde veio. Vargas. Isso é bom ou é ruim? Isso é ótimo, Tocha. O segundo ponto importante. Voto feminino. Mulher não votava na República Velha. Mulher, ela era marginalizada, escanteada politicamente. A partir de agora, a mulher, ela passa a ter o direito de voto. Poxa, Tocha, isso é arretado. Vargas. Terceiro ponto, terceira característica, vamos colocar assim, dessa Constituição de 34. Criação da Justiça Eleitoral. Gente, quando eu falo de uma criação de uma Justiça Eleitoral, eu estou falando da criação de um órgão que vai ficar responsável por fiscalizar as eleições e punir os crimes eleitorais. Lembra que eu falei agora há pouco que as eleições na República Velha eram caracterizadas por fraudes, morto votando, né, voto de cabresto e tal? Pronto. Agora as eleições vão ser fiscalizadas. E quem fizer besteira, quem não seguir as regrinhas, né, vai ser devidamente punido. Eita, isso é massa, Tocha, a criação da justiça eleitoral. E uma justiça eleitoral que existe até os dias de hoje. Olha que coisa retada. Uma outra coisa importante que a Constituição 34 vai estabelecer são as chamadas leis trabalhistas. Gente, isso é uma grande conquista para os trabalhadores, né? Por quê? Porque vai determinar a carga horária de trabalho. Olha, você pode trabalhar e tem que trabalhar 8 horas por dia. Vai receber um salário, descanso semanal remunerado, férias e tal. Coisas que até então os trabalhadores não tinham. Os trabalhadores lutavam, né, justamente por esse tipo de coisa. Os trabalhadores, minha gente, aqui no Brasil chegavam a ter uma carga horária de trabalho de 15, 16 horas por dia. Ganhavam pouco, né, não tinham descanso praticamente, mas agora com a criação das leis trabalhistas, isso vai ser uma grande conquista para estes trabalhadores, tá certo? E isso aconteceu durante o governo de quem? Do Vargas. Olha que coisa retada, Constituição de 34. E outra coisa que a gente não pode deixar de destacar do governo Vargas é justamente o nacionalismo econômico do Vargas. Existem dois tipos de presidentes, tá, pessoal? Existe o presidente que ele é entreguista, que a gente costuma chamar de entreguista ou internacionalista, que é aquele que abre o Brasil para a entrada de capital estrangeiro. E tem aquele presidente que ele é nacionalista, ele busca desenvolver a nossa economia, tá certo? Com os nossos recursos e tal. Que ele prioriza indústrias, empresas nacionais. Vargas é um deles. Não tem como negar a importância do nacionalismo varguista para o nosso país. Então Vargas ele vai ser um nacionalista convicto. Vai pensar sempre no nosso país em primeiro lugar, tá certo? Nosso país sempre. Depois a gente pensa nos outros. O que não quer dizer que Vargas não vai abrir o Brasil para capital externo, tá? Mas ele vai evitar ao máximo fazer isso
para que ele possa desenvolver as nossas indústrias, a nossa economia, as nossas empresas. Tranquilo? Então, na aula de hoje a gente viu como Vargas chegou ao poder, Revolução de 30, falamos um pouco sobre a Revolução de 1932 e falamos sobre a Constituição de 1934. Primeira Constituição, né, do Vargas. Poxa, gente, vai ter outra ainda durante o governo do Vargas? Vai, em 1937 vai ter uma outra Constituição, tá certo? E aí, minha gente, para a gente encerrar esse primeiro momento, essa parte 1, a gente vai falar de dois grupos políticos que estavam muito presentes aqui no Brasil, tá? Veja, quando a gente fala de Vargas, de 30 a 45, tu não pode esquecer o que está acontecendo a nível de mundo. 30 a 45, acontecendo a crise de 29, a ascensão do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, Segunda Guerra Mundial. Eita, Tocha, é mesmo? Isso vai refletir aqui? Vai, pessoal. Com certeza vai. Vão surgir dois grupos políticos aqui. A gente vai chamar de ANL, Aliança Nacional Libertadora. A ANL, ela tinha uma ideologia comunista, tá certo? Eita, as ideias de Marx, Tocha, igualdade social e tal. Sabe quem liderava a ANL? Luiz Carlos Prestes. Grande líder daí, reconhecido no mundo todo, um grande líder comunista, casado com Olga Benário. Inclusive, eu indico muito esse filme para vocês, Olga. Tá? Um filme nacional, brasileiro, muito bom para você entender o que eu estou falando. Já assista, tá? E aí, o que é que ele defendia? Bom, gente, se era um grupo político comunista, ele vai defender tudo que a União Soviética, por exemplo, na época, né, os comunistas defendiam igualdade social, fim da propriedade privada, né? Essas ideias que foram defendidas aí por Marx e por Engels, tá? Nas suas obras. Então, eu tenho um grupo comunista liderado por Luiz Carlos Prestes, ANL. Só que temos um outro grupo, e isso é muito engraçado, mas ao mesmo tempo ele é preocupante, que eu vou falar. Tinha um outro grupo político, que era a AIB, Ação Integralista Brasileira. A AIB era um grupo, minha gente, de ideologia nazi-fascista. Essa galera saía nas ruas com uniformes verdes, né? São chamados camisas verdes. Eles saíam com uniformes marchando e tal, né, com um sigma aqui. Vocês lembram que lá na Alemanha nazista, né, os soldados nazistas lá, os adeptos, eles usavam como se fosse uma abraçadeira vermelha com a suástica, não é verdade? Aqui eles usavam uma abraçadeira, mas com um sigma, né, que quer dizer somatório, né, significa somatório. E aí, quando eles se encontravam uns com os outros assim, eles faziam uma saudação chamada Anauê, né? Anauê, uma espécie de saudação, opa, oi e tal, né? Anauê, Anauê. A mesma coisa que na Alemanha se fazia quando encontrava outro, Heil Hitler, Heil mein Führer, né? Que é a típica saudação nazista. E aqui eles andavam uniformizados, marchavam, cumprimentavam e tal, e defendiam o que, Otoshi? O que o nazifascismo defendia a nível de mundo. Regime totalitário, um regime autoritário, um poder centralizado, militarismo, nacionalismo, sério, Otoshi, anticomunismo, ou seja, características dos regimes nazifascistas a nível de mundo. É o que eles defendiam aqui no Brasil. Veja que coisa, né? Então, tinham dois grupos políticos antagônicos, um comunista de esquerda e outro de extrema direita, o chamado AIB, nazi-fascista. Tá certo, pessoal? É com esse gostinho de quero mais que eu vou encerrar a aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a intentona comunista, a tentativa dos comunistas de tomarem o poder no Brasil, do chamado Plano Cohen, do chamado Estado Novo, a ditadura de Vargas aqui no Brasil. Tá bom? Se você gostou, deixa o likezinho, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Tá bom? Um beijo para as meninas, abraço para os rapazes, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.